vocês, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, clica no sininho para receber novas notificações e comenta o que você está achando, tá bom? Dá um like aí para ajudar o nosso canal. Que Deus seja louvado. Amém. Se você puder, vamos ajoelhar para falar com nosso Deus. Grande Deus e Pai Celestial, estamos aqui, Senhor Deus, para mais uma vez fazer esse comentário, pedindo aqui a Tua iluminação através do Teu Santo Espírito. Amém, Pai. Te rogo a Tua bênção que todos possam absorver em seus corações a Tua mensagem, como é a Tua vontade. Amém, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós te rogamos essa bênção sobre todos nós. Amém. 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 Muito bem, meus irmãos, mais uma lição, a lição número 8 hoje, do mar tempestuoso às nuvens dos céus. Então aqui está escrito aqui, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7, verso 27. Então, irmãos, vamos comentar aí essa introdução maravilhosa de Daniel 7, 27. Você vê, irmão, que aqui, Alexandre, aqui é uma promessa, né? É uma promessa dizendo bem claramente que o domínio, né, do mundo vai ser dado aos servos de Deus, né, ao povo santo do Altíssimo, né? O seu reino será, e esse reino será eterno. Então, no decorrer aqui da lição, nós vamos entender o porquê que vai ser dado na mão do povo de Deus isso daí, né? Porque se nós olharmos assim, a grosso modo, eu falo, mas por quê? Mas por que eles estão recebendo isso? O que aconteceu com eles? O que eles fizeram de tão importante para que eles recebam o reino na mão deles? Né? E isso aqui é interessante, que só vai acontecer isso, que o reino só vai ser entregue mesmo na mão desse povo, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Na volta de Cristo mesmo, que aí, né, onde acaba tudo que é mal, acaba o pecado, acaba tudo, e o povo de Deus fica com a herança, né? Com a herança que o Senhor, né? O Senhor Deus Todo-Poderoso concedeu a cada um deles, porque eles foram adotados como filhos de Deus, né? Isso é muito importante. O comentário embaixo da lição, ele informa que esse mundo ele vai ser, na verdade, devolvido, né? O que já era originalmente, o que foi feito originalmente já para Adão, para Eva e os seus descendentes, né? Sim. E o que foi perdido lá no jardim, usurpado, roubado, né? Vai ser devolvido ao povo de Deus, né? E o responsável por isso, nós já sabemos, né? E vamos estudar mais detalhadamente aqui nessa lição aqui. O responsável por reaver esse reino aí perdido é justamente o Senhor Jesus, né, com o seu sacrifício, né, vai recuperar esse reino e devolver a quem pertence de direito, né, que é o povo santo de Deus. Amém. E também nós não devemos esquecer que esse reino não vai ser entregue aos santos do Altíssimo sem o devido preparo. Sim. Não adianta ninguém pensar que ele vai ser dado pura e simplesmente por eu esperar e aguardar e ficar ali sentadinho e não fazer nada e simplesmente esperar. Tem que haver o devido preparo, tá? Como diz lá em Profetas e Reis, na página 548. Ele diz o seguinte: e aprendendo nesta vida os princípios do reino de nosso Senhor e Salvador, esse abençoado reino que deve durar para todo sempre, poderes estar preparados em sua vida para com ele entrar em sua posse. Então é nessa vida que devemos nos preparar para o reino de Deus. Como? Está dizendo aqui, aprendendo os princípios do reino de nosso Senhor e Salvador. Aprendendo os princípios e passando a praticar esses princípios já nesta vida já nos preparando para o próximo reino. Isso requer o quê? Fé, né? De que as profecias, tudo que está dizendo ali com relação ao reino vindouro de Deus, a parte da estátua onde nós estamos, vamos aprender mais para frente aqui, que realmente irá acontecer, e em breve irá acontecer. Então já devemos estar nos preparando para entrar nele. Exatamente mesmo, né?
E aqui na página 828 do Desejado diz assim: Cristo não se manifestará enquanto a vitória não for completa. E ele vir o trabalho de sua alma. Todas as nações da terra ouvirão o evangelho de sua graça. Nem todos vão receber, lógico, mas uma semente o servirá, falará do Senhor, de geração em geração, e o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo santo do Altíssimo. E até assim encherá do conhecimento de Deus. Então, enquanto o trabalho não estiver completo, a vitória não for completa, a palavra de Deus diz assim: ela vai e não volta vazia, ela vai cumprir seu dever. Uns vão receber e outros vão rejeitar. E é assim que se cumpre a palavra de Deus, não volta vazia. Sim. Porque uns têm que receber e outros voluntariamente vão rejeitar. Então vamos no domingo agora, os 4 animais. Nós não vamos ler, mas baseado no capítulo 7 de Daniel, os irmãos podem ler em suas casas. Irmãos, vamos comentar aqui qual é a essência do que foi mostrado a Daniel, o assunto aí, dessa visão. Como foi essa visão aí? Vamos explicar aí, bem resumidamente. A visão, ela mostra uma grande agitação no mar, né? O mar grande, diz lá, possivelmente seja um mar Mediterrâneo, né? E ali João estava observando e de repente foram saindo, uma a uma, algumas criaturas ali, né? Não criaturas parecidas com o que a gente conhece hoje, né? Mas com algumas particularidades ali muito interessantes e que quer dizer muita coisa. Primeiro um leão, depois um urso, um leopardo e depois um animal grande, terrível, espantoso, ao qual Daniel não soube identificar qual animal que era. Ele somente deu alguns adjetivos para esse animal aí, porque ele não conseguiu identificar. É um animal que não existe. Todos os outros 3 animais que saíram ali, ele conseguiu comparar e mostrar semelhança com algum animal conhecido, mas o quarto ele não conseguiu identificar, né? É isso que aconteceu ali na visão. Interessante, irmãos, que por meio dessa visão é nos mostrado a história do mundo, né? Assim como o relato da estátua também representava a história do mundo, nesse caso aqui está dando mais detalhes, né? Está mostrando assim como eles chegaram ao poder, né? O que eles estavam fazendo, né? Qual era o comportamento desses reinos, né? E você pode ver que tudo, os fatos históricos comprovam, né, o comportamento. E outra coisa interessante que me chamou muita atenção aqui é que cada animal aqui representa um reino, né? Cada animal representa um reino. Você pode ver que o leão representava Babilônia, o urso representava o Império Medo e Persa, o leopardo representava o Império Macedônio, grego. E o quarto animal aqui, chamado espantoso, porque Daniel não conseguiu descrever que tipo de animal era aquele, provavelmente ele nunca tinha visto, senão ele poderia falar, parece com isso, parece aquilo outro, né? Nós sabemos que começa ali com a Roma, o Império Romano, começa com o Império Romano, né, esse quarto animal. Só que, tanto nesse relato como esse relato aqui de Daniel 7, o relato de Daniel 2 fala da estátua, que é de acordo, que tanto o leão, que é a cabeça de ouro, aquelas coisas tudo, fala que tem no momento uma pedra que ela vai e bate na estátua, quebra a estátua. Aqui fala de animais, e nós sabemos que o reino que vai encerrar tudo isso é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu quero ler um trecho aqui, que os irmãos me permitem, nessa meditação aqui, né, meditação matinal, essa daqui do Espírito de Profecia. Essa aqui é de 1974, é a Maravilhosa Graça, tá? E aqui na página 13, eu quero compartilhar com os irmãos um trechinho bem interessante, né? Que fala que aqui é dia 7 de janeiro, tá, irmão? Dia 7 de janeiro, aqui na página 13, fala assim, ó. A Daniel foi dada uma visão de ferozes bestas representando os poderes da terra. Mas a insígnia do reino do Messias é um cordeiro. Olha só que coisa fantástica, né? Ao passo que os reinos da terra regem-se pela ascendência de poder físico, Cristo devia banir toda arma carnal
todo instrumento de coerção. Seu reino devia ser estabelecido para exaltar e enobrecer a humanidade caída. Então, por que eu li isso daqui? Assim como o Daniel foi visto os reinos representados por animais, bestas ferozes, o reino de Jesus é representado por um animal também. Só que é o cordeiro. É o cordeiro. Então, assim, não foge, né? A profecia chama a atenção para a gente. Assim também o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino do cordeiro, né? É apresentado também como um animal. Só que tem a diferença, porque os outros era por meio da força, por meio de violência, coerção, suborno, né? Traição, astúcia, corrupção. Só que o reino de Jesus não. É o reino não por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. E para a transformação do caráter, ou seja, para elevar moralmente e espiritualmente a humanidade caída. Esse é o reino do Filho de Deus e é o reino que vai permanecer e vai ser eterno, né? Porque as pessoas que foram restauradas, conforme até Isaías 53 fala, que muitos serão embranquecidos, muitos serão curados, serão transformados, essas pessoas não vão querer mais experimentar o sofrimento que eles tinham lá atrás. Né? Isso é algo muito importante, eu queria compartilhar com os irmãos também com respeito aos animais. Essa questão desses animais e falando que estavam lutando no mar grande, os ventos, a gente sabe, esses detalhes os irmãos são acostumados a ouvir falar, mar grande, lá no Apocalipse também fala que o mar grande lá as águas que tu viste lá são povos. Então, o mar grande no meio das grandes nações, a guerra lá no meio das grandes nações, os reinos subindo e descendo ao poder através dos ventos. Os ventos, as guerras, através do tumulto das guerras, no caso, né? Então, ali eles são representados pelos animais ferozes, como o Ricardo falou aqui, que Cristo, o reino de Cristo é representado pelo cordeiro. A doçura de um cordeiro exterminando toda a ferocidade de animais selvagens. Então, o reino de Cristo é estabelecido no amor e na verdade, representado por um cordeiro. Mas não podemos esquecer que cada detalhe da Bíblia tem o seu contexto. Jesus é tratado como cordeiro, mas tem algumas vezes na Bíblia que Jesus é tratado também como leão. Sim. Leão, né? Então, cada coisa tem seu devido lugar, o contexto, né? O diabo também é tratado como leão. Sempre a gente tem que localizar o contexto. Babilônia, leão, é o cabeça dos impérios, porque representado como leão. Satanás está em volta de vocês como rugindo como leão. Sim. Em outra situação. Jesus, o leão da tribo de Judá, em outra situação. E assim nós devemos contextualizar a Bíblia. E aqui é representado esses animais subindo ao poder com a sua arrogância humana, impondo os impérios. E o reino de Cristo sendo colocado, representado através de um cordeiro que vai exterminar todos os reinos com o amor e a verdade. Esses dois elementos que é estabelecido no reino de Deus, o amor e a verdade. E esse amor e verdade inclui o extermínio. Aí não pode esquecer desse detalhe. Verdade. Inclui o extermínio de tudo quanto é mal e de tudo quanto é errado nesta terra. E não sabe, só se me permite, o amor e a verdade, como você está apresentando, são princípios universais. Esses princípios não são destruídos, não são derrotados. Não adianta, não é que nem os outros, que a astúcia, o suborno, sabe? Para você, alianças, para você conseguir chegar ao poder. O reino de Cristo não é assim. Não é assim. Entendeu? É a verdade. Você quer andar do lado da verdade? Beleza. Se não quer andar, você vai andar do outro lado, né? Do lado da mentira. E acabou. Né? Hoje nós vivemos uma época onde as pessoas gostam muito de falar: essa é a minha verdade, essa é a sua verdade. Gente, a verdade é uma só. É absoluta, É absoluta. Ela vem da boca de Deus. E ela vem da boca de Deus, irmãos. Isso é uma coisa clara. É claro que há momentos, há situações
onde algumas pessoas têm que aprender a respeito de um ponto da verdade. De um ponto da verdade. Porque é o que ela consegue. Porque é o que ela consegue absorver. Jesus mesmo, nosso Salvador, quando ele esteve aqui com os discípulos ficaram questionando várias coisas para ele, ele falou bem assim, olha, eu tenho muito para vos dizer, mas infelizmente vocês não têm condições de suportar, vocês não podem suportar. Ou seja, eu tenho mais coisas da verdade para apresentar para vocês, mas fique com essa verdade que está presente para vocês aqui. Fortaleça nisso que vocês conhecem, porque vai chegar outros, que quer dizer, vai chegar outros que vai ser necessário coisas a mais. O que vocês têm e coisas a mais. Por isso que a gente ouve muito esse termo, a verdade presente. Não que as outras não prestam, não é isso. É porque, para o povo que está vivendo naquele momento, aquilo ali, aquele assunto é essencial para fortalecê-los espiritualmente. Não que existe uma outra verdade. Então, segunda-feira vamos para agora o chifre pequeno, irmãos. O Ricardo, pode ler para nós aí Daniel 7, o 7 e o 8. O irmão Mário vai ler o Daniel 7, 19 a 25. Daniel 7, verso 7 e verso 8. Verso 7 diz assim: depois disso eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui um quarto animal, espantoso e terrível e excessivamente forte, e tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram diante dele, e tinha 10 chifres. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro, chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados pelas raízes. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Verso 19 a 25. Então, falando Daniel, né? Tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze. O animal que devorava fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subia, diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava com vanglória, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e vi que esse chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse-me ele: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 a 12, eu não vou ler, vocês podem ler, mas vou ler do 1 ao 4. Ora, quando a vida do nosso Senhor, Jesus Cristo, é a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos agiteis facilmente em vossa mente, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada por nós, como se o dia de Cristo seja iminente. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição, a qual se opõe e se exalta sobre tudo que se chama Deus, ou que recebe adoração, de modo que ele, como Deus, se assenta no templo de Deus, fazendo parecer que ele é Deus. Então vamos comentar, irmão, sobre esse chifre pequeno.
Olha só, irmãos, que coisa interessante. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos um texto que está aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, tá? O Espírito e Profecia. Aqui está na página 265 e o texto aqui vai falar em relação à carta aos Tessalonicenses. Olha só o que diz aqui. As palavras de Paulo não deviam ser mal interpretadas. Olha só, mal interpretadas. Não pretendiam elas ensinar que, por especial revelação, tivesse advertido os Tessalonicenses da imediata vinda de Cristo. Tal posição causaria confusão de fé, pois o desapontamento muitas vezes leva à incredulidade. O apóstolo, pois, advertia os irmãos a não receberem tal mensagem como vinda de sua parte, e prosseguia dando ênfase ao fato de que o poder papal, tão claramente descrito pelo profeta Daniel, devia ainda levantar-se e fazer guerra contra o povo de Deus, até que esse poder tivesse realizado sua obra mortal e blasfema, seria em vão a igreja esperar a vinda do Senhor. Não vos lembrais, interroga Paulo, de que estas coisas vos dizia quando ele estava convosco? Terríveis eram as provas que deviam alcançar a igreja verdadeira, mesmo no tempo em que o apóstolo estava escrevendo. Já o mistério da injustiça começara a operar. O desenvolver dos acontecimentos a ter lugar no futuro devia ser segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Então aqui, né, já começa falando, né, que nós temos que tomar cuidado em não interpretar de outro modo, não, porque Paulo está dizendo bem claramente, a palavra de Paulo está dizendo bem claramente de quem que era. Né? Era um poder religioso, que ele não sabia que era o papado, né, na época, né, pelo nome. É o poder religioso que ia se levantar contra Deus, que ia perseguir a igreja de Deus, ia distorcer tudo. E nós sabemos que poder foi esse. Né? E se você, irmão, minha irmã, se você quer saber mais detalhado, você pode pegar o livro O Grande Conflito. Lá é comentado detalhadamente as atrocidades que Satanás fez na humanidade após a época aqui dos apóstolos. Quando se corrompeu a primeira igreja, afastando da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular, o poder civil. Disso resultou o papado. Uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer aos seus próprios fins, especialmente na punição da heresia que eles julgavam ser heresia. A fim de formarem os Estados Unidos da América uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil, que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Vamos lá então. Essa passagem está em Grande Conflito, na página 442 mais 443. Eu vou ler mais um pouquinho aqui ainda, mas vou logo fazer um comentário aqui. Então, o que acontece? Aqui, esse texto do Daniel 7 está mostrando a origem do papado. Começando com a parte civil secularizada, a parte dos impérios, do império monárquico a monarquia féria de Roma, e transferindo de Roma, quarto animal, para chifre pequeno, sistema papal romano. Né? Em 538 falou aí do abatimento dos 3 chifres, os ostrogodos, os vândalos, os élogos e tal, e quando o sistema papal abateu esses 3 aí, o chifre pequeno lutou com Roma lá, Roma dos Césares, para abater os outros 3, que era a oposição dele. Em 538 ele surgiu, mas aqui diz, foi a apostasia da igreja lá, nos primórdios lá, eles abandonaram a simplicidade do evangelho, e a gente não vai ter tempo para aprofundar mais esse comentário aqui, mas tem alguns livros que falam dessa apostasia, em que elementos foi introduzido nessa apostasia que deu brecha e espaço para o sistema papal. Uma delas foi os irmãos não querem participar das responsabilidades.
Que responsabilidade? Indecisão. Decisão da igreja. As decisões da igreja. Pôr o poder na cabeça de um homem. Isso. E a interpretação bíblica. Tirando do povo em termos geral, para pôr na cabeça de um homem. De um homem só. É tanto que vocês sei na história do papado que só quem poderia interpretar as escrituras quem era? Eram os sacerdotes. Sim. Homem nenhum na terra pode, na época de lá, na Idade Média, era assim. Não tinha condições, né? Não, é só os sacerdotes, erudito, né? Só os eruditos, sacerdotes, só eles que podem interpretar. Você não pode interpretar uma vírgula da Bíblia, uma vírgula. Então, o poder ficou sobre esses homens. Manipulação espiritual. Isso eu quero aplicar para nós hoje. Um pastor numa igreja, seja lá qual for igreja, numa igreja, seja adventista ou qualquer uma, ele não tem o poder de interpretar as escrituras, irmãos. Quando os irmãos, ele não participa da responsabilidade das decisões, aí fica o poder na mão de quem? De um homem. De um homem. Disso resultou o quê? Conforme o texto? O papado. Foi o abandono da simplicidade do evangelho, da responsabilidade de decisão que resultou o papado. E o grande conflito fala, olha, escute bem o que é que o grande conflito fala. É por isso que nós devemos ficar sempre com a parte inspirada. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. Olha só, lá nos primórdios. E isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. O sistema papal romano é a besta do Apocalipse 13. A primeira. E a outra é os Estados Unidos da América do Norte. A do presidente lá, Donald Trump. Resultou o papado, a besta. Disse Paulo que havia e devia apostasia. Olha novamente, Paulo anunciando. Vai vir uma apostasia. Vai vir uma apostasia e manifestar-se, conforme você leu, o homem do pecado. Assim a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Falando hoje nos últimos dias. Né? Na atualidade. Lá, aqui até diz, eu não vou ler mais aqui, mas diz assim, você precisa saber como é que formou o papado, para saber a besta, papado, o sistema papal romano, para saber como é que vai ser formado a imagem da besta, a imagem do papado novamente. Sabe o que é a besta, o que é a imagem da besta, o que é o seu sinal, o selo, tem que saber, aqui indica que nós temos que saber tudo isso. Nós temos que procurar saber isso aí. Papado é muito simples. Governo civil, unido ao governo religioso, resultou o papado, a besta, o papado. E aqui, a apostasia nas igrejas protestantes, o protestantismo apostatado vai lutar para dominar a consciência do povo. De que maneira? Fazendo a imagem da besta. E os Estados da América do Norte é que vai proporcionar tudo isso. O poder civil vai dar poder para exatamente. E o poder civil vai ser utilizado pela igreja para praticar os seus fins religiosos e punir aqueles que são contrários às suas doutrinas. Então, todas as igrejas na Terra, a gente tem que aproveitar esse embalo aqui, que está mencionando isso aqui, todas as igrejas na Terra vão se ligar em pontos. Aqueles que se discordam, deixar de lado, independentemente da importância bíblica. Olha, esses pontos a gente deixa de lado. Mesmo que Deus valorize isso, nós não vamos valorizar não. Nós vamos valorizar aquilo que não permaneça, que nós permaneça unidos. Ponto em comum entre eles. Ponto em comum, unidos. Independente se Deus gosta ou deixa de gostar. Vocês entendem? O interesse aqui não é que é a vontade de Deus, é a vontade humana, o planeta, dos homens aqui. Todos nós se entendemos aqui e o resto é consequência. É assim que vai ser formado a imagem da besta na América do Norte. E se espalha pelo mundo todo e o papado novamente ser exaltado. É interessante a gente observar o relato aqui de Daniel, que ele é uma sequência, né? Já foi estudado aqui a estátua, o sonho do Nabucodonosor, que indicava os impérios ali, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Agora é indicado 4 animais, aqui, o leão, o urso, o leopardo e o animal grande, terrível e espantoso. E desse animal, né, do meio dos chifres desse animal grande, terrível e espantoso, surge um outro chifre. Quer dizer, se a primeira estátua dizia a respeito de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, o segundo animal é uma repetição também de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e esse chifre pequeno saindo do meio de Roma,
significa que ele vai sair do Império Romano. E não tem outro poder que nós possamos identificar aqui como saindo do Império Romano. Não há outro que saiu, né? Então, até a pergunta 3 embaixo, ela enfatiza muito bem isso aqui. Qual é o único poder? Não existe outro, irmãos. Qual é o único poder que surgiu de Roma pagã, mas continua sendo parte de Roma? Tanto que a sede desse poder é onde? É em Roma. Não há outro poder. Um poder que se estende desde a época de Roma pagã até o fim do mundo, existindo ainda hoje. Os versículos 3, 4, 8, 9, 11 e 12, né, de Daniel capítulo 7, descrevem muito bem isso aqui. Não tem como negar. Não tem outro poder que surgiu do Império Romano e que continua ativo até hoje. É só mesmo Roma papal mesmo. Exatamente. Comentando ainda, aproveitando essa questão ainda, diz assim, no Grande Conflito, na página 356. Não podemos esperar pelo advento de nosso Senhor, senão depois da grande apostasia e do longo período do domínio do homem do pecado. Este homem do pecado, que também é denominado mistério da injustiça, filho da perdição e iníquo, representa o papado, que, conforme foi anunciado pelos profetas, deveria manter sua supremacia durante 1260 anos. Este período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo. Paulo, com a sua advertência, abrange toda a dispensação cristã até 1798. É depois dessa data que a mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada. Justamente foi o que aconteceu. Então, depois da exaltação do papado novamente, que tiver todos aqueles detalhes da profecia, decreto dominical, aperto final, então as nações lutando, então a questão do conflito espiritual final com o povo de Deus na terra, e o decreto dominical e a proclamação de maneira rápida das 3 mensagens angélicas, inclusive a questão do sábado, estarão assim, o assunto preferido do planeta será na atualidade. Então, aí Jesus vem, depois de todos esses detalhes da profecia. Sim. Que precisa ocorrer. Outra coisa, tem alguns pastores do nosso meio que fica pregando aí, irmãos, embora a gente respeite quem tem que respeitar, mas aceitar é outra coisa. Tá? Devemos respeitar todas as pessoas, que ela adora a Deus, adora o diabo. Todas as pessoas. Agora, aceitar a interpretação delas é outra coisa, é diferente. Tem alguns que até se equivocam, fica equivocado, alguns pastores ficam equivocados dizendo que as pessoas faltam com respeito a ele porque não concordam com eles. Irmãos, esse pastorzinho precisa fazer mais uns 10 anos de teologia que a mente está meio confusa. Está muito confusa. Respeitar não quer dizer a pessoa aceitar. É entender e tal, e ter consideração. Mas aceitar é outra coisa. Então, o que acontece aqui? Aqui ele diz aqui claramente que chifre pequeno, a besta do Apocalipse 13, primeira besta, é o sistema papal romano. Tem alguns que dizem que não podemos aplicar ao papado. Mas a irmã White, que foi inspirada, e pastor não é inspirado, a irmã White sim. Então, ela aqui foi inspirada, então ela disse que Deus mandou ela escrever. É o papado. Sim. Se Deus manda, é assim e acabou. Interessante que não foi só ela que falou que a besta era o papado. Foi vários outros, bem antes dela, que falou. Não, lógico, bem antes dela, né? Ele já falava isso. Mas aqui na atualidade, agora, que uns vão dizer que não é o papado, mas a inspiração diz que é o papado. Então não tem como fugir. Quer ela goste ou não. Isso faz parte até de uma tentativa do ecumenismo, né? Você não enfatizar mais essa questão de que esse chifre pequeno, de que o homem do pecado é realmente o papado. Então, hoje não se fala muito mais abertamente como antigamente se falava, né? Até pelo motivo de uma tentativa de ecumenismo. Não é bom que se diga que o papado ali está incluído nas profecias bíblicas, mas a verdade é essa, não tem como negar. Não pode se deixar encobrir esse fato, né? Então, os adventistas, durante toda a história, né, e mesmo antes dos adventistas, né, alguns teólogos, cientistas, estudantes da profecia bíblica já identificavam o papado como esse personagem que nós estamos estudando, né?
E isso, com o tempo, ele vem sendo deixado de lado, mas não pode se deixar de enfatizar. Porque deixar de enfatizar isso é preparar um povo para receber a marca da besta. Então, Daniel 7 está intimamente ligado aqui com o Apocalipse capítulo 13. Então, não devemos nos esquecer o personagem que está identificando aqui. Você que é pastor, escute bem. Se você estiver pregando essas coisas na sua igreja aí, que dizer que o papado não é a besta do Apocalipse 13 lá, dizer que não podem aplicar, você está preparando a sua igreja para receber a marca da besta. Então você se ajoelhe, peça perdão a Deus e mude essa ideia. Terça-feira o tribunal se assentou. Vou ler aqui Daniel 7, 13 e 14, diz assim, mano. E eu estava olhando as minhas visões noturnas, eis que vinha como as nuvens do céu, um semelhante ao Filho do Homem. E veio ao ancião de dias, e o fizeram chegar perante ele. Ele foi dado domínio e glória, e o reino para que todos os povos, nações, línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino é o que não será destruído. E o verso 21 diz assim: e eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Verso 22, até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Verso 26 e 27, mas o tribunal se assentará e eles o tirarão seu domínio para consumir entre si e destruir até o fim. E o reino e o domínio e a grandeza do reino, debaixo de todo o céu, serão dados aos povos santos do Altíssimo, cujo reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Então vamos comentar esse tribunal que se assentou. Aqui, o versículo 21 que você leu agora, Alexandre, a resposta e o detalhamento para ele está no verso 25. Então, o verso 21 disse que eu olhava e vi que esse chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. O verso 25 ele detalha mais: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade do tempo. Então, quem quiser saber o que diz o versículo 21, o próprio capítulo 7 de Daniel, no verso 25, explica. O verso 22 ele está ligado com o versículo 26. Então, essa frase que começa aqui, o versículo 22, até que, é muito importante, né? Porque ela explica até quando vai durar a guerra contra os santos. Até quando vai durar essa vitória desse chifre pequeno contra os santos. Qual é o tempo? Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E o verso 26 explica, detalha mais. Mas o tribunal se assentará em juízo, ele tirará o seu domínio, olha lá, para o destruir e para o desfazer até o tempo do fim. Então, existia um tempo determinado para que esse chifre pequeno prevalecesse. Porque quem vai dar cabo disso é o Senhor de Jesus. É Ele se assentando no tribunal e colocando em juízo esse poder. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma leitura aqui, que está nesse livro, ó. Cristo em seu santuário. Tá? Cristo em seu santuário. É um livro da Casa Publicadora Brasileira, do Espírito de Profecia. Infelizmente, a Casa Publicadora não produz mais, não sei o motivo, mas seria bom, né, se produzisse, né, porque esse livro aqui é um livro que deixa bem claro para o povo, né, para o povo adventista, né, as crenças fundamentais da nossa fé, principalmente no contexto do juízo, né, o juízo investigativo e o santuário. Eu quero ler um trechinho aqui, está na página 20 desse livro. Deixa eu até abrir aqui. Página 18. Página 20. Aqui na página 20 diz o seguinte, olha só, eu quero ler dois trechos. Isso aqui são orientações diretas para nós, irmãos. Olha só. Como povo, devemos ser estudantes diligentes da profecia. Não devemos sossegar sem que entendamos claramente o assunto do santuário apresentado nas visões de Daniel e de João. Conforme aqui, esse Daniel 7, a gente começa a falar de juízo, está falando do juízo, está falando do santuário. Está falando, e aqui a orientação é direta para nós. Nós temos que ser
estudantes diligentes. Quando fala pessoa diligente, irmão, não é, eu vou dar uma lidinha hoje, depois vou ler só no mês que vem, né? Não precisa se interessar tanto. Não, é para estudar mesmo, até compreender claramente. Diz assim, não devemos sossegar, Mário, olha só. Não devemos sossegar enquanto não entendemos claramente o assunto do santuário, o porquê do santuário, como era o santuário, o que era feito lá e qual a importância do santuário na nossa vida. Aí tem outro aqui. Muito podemos aprender e devemos estar constantemente pesquisando as escrituras para ver se as coisas são assim. Deve o povo de Deus ter agora os olhos fixos no santuário celestial, onde está processando a ministração final de nosso grande sumo sacerdote na obra do juízo, e onde está intercedendo por seu povo. Esse relato aqui está no livro Evangelismo, né, na página 222 e 223. Então, eu só quis compartilhar com os irmãos aqui, porque esse assunto fala de juízo, né? Fala do juízo divino aqui, o tribunal se assentou. Aí nós ficamos lendo, mas como nós assentou esse tribunal? Qual a importância desse tribunal? Né? Você está vendo que começou o juízo, o povo está sendo julgado, como é que eu tenho que me importar? Será que eu não vou ter que dar atenção nenhuma? Então, por isso que eu quis enfatizar esse contexto aqui. Esse livro, irmão, provavelmente vocês não vão achar mais, talvez em livraria sebo, né? Talvez, eu não posso nem garantir. Mas por meio de aplicativo do celular, né, aplicativo EGW, né, Ellen White, você tem esse livro lá. Você pode conferir na página 20 o que eu mencionei aqui para os irmãos. Tá? E eu aconselho não só ler a página 20, mas ler tudinho aqui para que nós, adventistas, possamos compreender claramente essa crença, essa doutrina, né, fundamental da nossa fé, pilar da nossa fé, que é a doutrina do santuário. Exatamente. Vendo conflito na página 424. Esta vinda é também predita pelo profeta Malaquias. De repente virá o Senhor ao seu templo, o Senhor a quem vos buscai, ao anjo do concerto, a quem vos desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. A vinda do Senhor a seu templo foi súbita, inesperada para o seu povo. Não buscaram ali, esperavam que viesse à terra, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. O povo, porém, ainda não estava preparado para encontrar-se com o Senhor. Essa vinda aqui, agora mais atrás aqui, diz assim: Cristo aparecerá não na terra, como esperavam, mas conforme fora prefigurado tipicamente, ao lugar santíssimo. Então, essa chegada ao ancião de dias, Deus chegar até ele, não é na terra, como lá teve julgamento. E alguns pronunciamentos de julgamento contra o chifre pequeno, a gente pode dar exemplo aqui, quando foi pronunciada a sentença sobre o povo judeu no ano 34, no apedrejamento de Estevão. Então tem vários períodos que Deus pronuncia julgamentos sobre reinos. Lembrar de Belsazar lá? Que foi pronunciada lá, pesado, fosse na balança, foi achado em falta. Então, tem vários pronunciamentos de juízo. E o papado também recebeu vários pronunciamentos de juízo na história. Esse período que ele governou, quando Deus deu a sentença para acabar o período da supremacia. Vai ter outro período que vai se levantar, mas também vai receber nova sentença também. E esse juízo que vai ser que é o último, que já está correndo, é o juízo onde vai ser a sentença final. É a sentença final onde vai acabar tudo isso daí, o povo vai receber o reino, né? O reino agora que o povo a volta do Senhor Jesus Cristo. O reino, mas tem que compreender esses dois tipos de reino. Esse reino inclui o da graça e o da glória. Sim. O reino agora que o povo do Altíssimo recebe, o povo de Deus recebe, é o da graça. Sim, por enquanto. É o da graça. É o reino de Deusinho, Deus da graça. Porque nem o da graça, lá nos primórdios eles tinham aniquilado, era tudo. Sim. Tudo. Uhum. Que tipo de religião, e que ensinamento tinha? Purgatório, você paga um dinheiro aqui e... Olha só. Que graça é essa? A situação era tão terrível que o ateísmo, chamado ateísmo moderno, surgiu por causa disso. E que graça, que Deus é esse, né, na opinião deles, que Deus é esse que faz uma coisa dessa com o Ele não povo? julgava que isso era graça, julgava que era uma desgraça.
E aí o povo começou a duvidar da existência de Deus. Na França mesmo, quantas pessoas matam? Surgiu lá. E olha que eram pessoas, nós já estudamos aqui uma outra vez, e olha que eram pessoas, não eram pessoas que não tem instrução nenhuma, eram pessoas consideradas conhecedoras, eruditas. Então tomaram essa decisão. E você não pode nem criticá-las por isso, porque era a mentalidade da época. Eu pensei, não, porque está na mão da igreja, a igreja nos ensina. Que interpreta, só o sacerdote. Então, mas que Deus é esse que é nosso mal desse jeito? O que nós fizemos tão ruim assim? Né? Então aí eles levaram as pessoas a ficar desse jeito, ou seja, não tinha reino da graça mesmo, não tinha. Mas glórias a Deus, né, que o Senhor a intervenção de Deus foi tamanha, né, que o povo conseguiu enxergar Deus novamente nas coisas, né, conseguiu enxergar o poder de Deus. Aí a gente vê depois lá a criação dos Estados Unidos, né, quando eles foram fugindo lá para a América. As profecias apresentam todas essas coisas. Foi encaixando o cronograma divino, foi sempre encaixando, respeitando o livre-arbítrio, mas sempre agindo. Então, como Deus respeita o nosso livre-arbítrio, em contrapartida, nós temos que respeitar também o livre-arbítrio de Deus. Então, Deus também tem o livre-arbítrio dele. Sim. Como ele respeita o nosso, nós temos que respeitar o dele também. Sim. Nós agimos, mas ele também age. Sim. Então, não se engane você não, viu? Não se engane não. Que está por aí dizendo, eu faço o que eu quero, o que eu bem quero. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Mas nosso livre-arbítrio, dependendo das decisões que nós tomamos, nós vamos ter consequências. Sim. E essas consequências incluem coisas positivas e negativas. Exatamente. Então, não se muda, viu? Não se muda não, que cada um de nós, Deus está pronunciando lá no céu sentença sobre nós. Então nós temos que ficar atentos a isso. Vamos lá na quarta-feira, então, a vinda do Filho do Homem. Meu Mário, lê para nós Marcos 13, 26, Ricardo, Mateus 8, 20. Aqui nós vamos ver várias passagens aqui em que Jesus se identifica como o Filho do Homem, né? Lá em Daniel capítulo 7, verso 13, fala a respeito também do Filho do Homem, né? Então aqui Jesus está se ligando e se identificando como o Filho do Homem descrito lá em Daniel. Marcos 13, 26 diz o seguinte, olha aqui as palavras de Cristo. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Aqui no capítulo 8 de Mateus, verso 20, diz assim, respondendo-lhe Jesus, as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Capítulo 9, verso 6. Capítulo 9, verso 6, diz assim, mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E Lucas 9, 26, Lucas 12, 8 vai falar da mesma assunto, né? Sim. Então, irmãos, vamos comentar a vinda do Filho do Homem. Interessante que aqui, irmãos, a vinda do Filho do Homem é no contexto aqui de Daniel, né? Aqui não está falando da volta de Jesus, a princípio, aqui não está falando da volta de Jesus à terra. Aqui está falando da vinda do Filho do Homem diante do ancião de dias para começar o juízo ali. Que começou em 1844. Que é tá? o dia da expiação. Sim, o dia da expiação, né? Terrestre, né? Sim, eu quero compartilhar com os irmãos aqui um trecho aqui do grande conflito. Olha só, diz o relato em Daniel que é o Filho do Homem, assim, o Filho do Homem foi lá, semelhante ao Filho do Homem, foi lá diante do ancião de dias, né? Ele vinha entre as nuvens, vinha com as nuvens do céu, foi diante do ancião de dias e para conversar. E ali disse assim, que houve um juízo ali, abriu-se alguns livros, né? O relato Daniel 7 falando ali. Ou seja, ali, quando fala da vinda do Filho do Homem, não está falando que ele está vindo à terra, está falando que ele está indo ao ancião de dias. Ou seja, peraí, está acontecendo algo ali, né, que foi importante. E aí depois fala de um juízo, que houve um juízo, e depois do juízo, o reino foi dado ao povo santo do Altíssimo. Olha só, eu quero ler um trecho aqui, no grande conflito, falando a respeito de livro, né? Está na página 480
481, aqui está falando do juiz de investigação, um juiz investigativo. Página 481 diz assim, irmãos: há um memorial diante de Deus, no qual estão registradas as boas ações dos que temem ao Senhor, e para os que lembram de seu nome. Suas palavras de fé, seus atos de amor, acham-se registrados no céu. Neemias a isso se refere quando diz: Deus meu, lembra-te de mim, não risque as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus. No livro do memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Ali, toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de eterna compaixão que se proferir, acha-se fielmente historiada. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza, suportado por amor de Cristo, encontra-se registrado. Diz o salmista: tu contastes as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu odre, e não estão elas no teu livro? Está em Salmo 56, verso 8. Então eu só li um trecho aqui, né, mostrando que a respeito dos livros, né, não é somente, como a gente vai falar, né, o livro da vida, né, quem está no livro da vida, quem está no livro do Cordeiro, quem não está no livro do Cordeiro. Tem até o livro das obras aqui, falando o que foi feito. Né? Então, por isso, quando a gente fala assim que abriu-se livros e mais livros ali, né? Tem várias coisas, tem os livros, os registros, né, do comportamento das pessoas, tanto dos servos de Deus, os que se diziam servos, professavam servir a Cristo, como também aqueles que não querem saber de Deus. Está tudo registrado de todo mundo. Sim. Aqui em Daniel 7,13, que é o foco aqui da parte de quarta-feira, ele identifica aqui que Daniel estava olhando nas visões e vi que vinha nas nuvens do céu. Pelo fato de citar as nuvens do céu, ele já identifica esse ser aqui como Jesus. Né? O próprio Jesus várias vezes se identificou na sua volta como vindo nas nuvens do céu. Sim. E aqui fala aqui, como filho do homem. Quando ele fala do filho do homem, também podemos ligar com Cristo, que conforme as passagens que nós lemos aqui também, Cristo se identificou como o filho do homem também. A outra parte do verso 13, ele diz assim: ele se dirigiu, quer dizer, ele foi até o encontro do ancião de dias e o fizeram chegar até ele. O Apocalipse capítulo 5, verso do 5 ao 7, ele descreve uma cena semelhante a essa também, né, de um ser divino, humano, chegando até Deus, até o ancião de dias. Olha o que diz lá: todavia um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que é Jesus, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé um cordeiro, como havendo sido morto, claramente falando de Cristo. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha o verso 7. E veio, quer dizer, foi até o ancião de dias, e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Quer dizer, as duas cenas identificando alguém, né, como se dirigindo até Deus, o ancião de dias, né, e a cena envolve livros também, né. Então aqui claramente falando a respeito de Jesus. Então a lição mesmo fala, né, em outras palavras, ele é um ser divino humano que vem desempenhar uma função ativa no juízo. Qual é a função ativa? É estabelecer um juízo, né? Estabelecer um julgamento e assim dar o domínio aos povos do Santo do Altíssimo. Cristo, quando chega ao ancião de dias, ele estabelece o reino da graça novamente, que tinha sido obscurecido pelo sistema papal romano. Aí tem alguns acontecimentos que ocorrem aí, em 1798, com aquela da supremacia papal, e a sequência novamente do estabelecimento das doutrinas, em 1844 e tal. Mas aí, daí em diante, começa uma sequência ele avisando o que vai ocorrer depois. E em uma desses avisos dele, ele fala assim:
Vocês observam bem que a minha vinda, quando eu vier buscar vocês, a situação que vai estar prevalecendo antes da minha volta, um pouco antes da minha volta, o mundo terá umas características. E uma delas estará parecida com os tempos de Noé. Então, aí nós vamos lá para o tempo de Noé. De que maneira lá? De que maneira é o tempo de Noé? Gênesis lá fala lá, né? Se eu não me engano, no texto, mas 6, versículo 5. Eu vou até sabe com a Bíblia na mão e já procurei 6, 5. Só para ter essa característica que ele falou. Isso era como nos diz Noé. Aí vai dizer lá, de que maneira era lá a situação lá. Capítulo 6 de Gênesis, verso 5. E o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Essa é a característica que Jesus falou que ia ter no mundo antes de sua volta. Então, nós podemos aqui pensar que o mundo está num furacão danado aí da maldade aí, se auto-se-destruindo aí. Questão moral, estaria a situação, lá em Mateus 24 fala, casavam-se e davam-se em casamento. É tipo assim, olha, vamos fazer um contrato aqui de um mês, nós fica junto aí durante um mês na casa, se deu bem, se não deu, aí acaba, tá tudo certo. Aí depois eu arrumo outra, você arruma outra e assim, entendeu? Cada um segue sua vida. Cada um segue sua vida. Cada um casa 10 vezes, 20, 50 vezes. O homem troca de mulher como troca de cinto, e mulher troca de marido também, assim vai. A questão moral estaria lá embaixo, quase zero. Então, Jesus falou que a questão moral, a questão espiritual, a maioria estariam amando o mundo, as coisas que o mundo oferece, contrariando a vontade divina, os prazeres do mundo, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. E ouvindo com xixi nos ouvidos os enganos do diabo e recebendo as doutrinas de demônios. Seria um conjunto. Nos tempos de Noé, seria tudo um conjunto. Intemperança também. Intemperança, comiam e bebiam. Comer, nós temos que comer. Se não comer, nós vamos morrer. Beber, nós temos que beber também. Ele não está falando no sentido de no comer em si e no beber em si. Ele está falando o que come e o que bebe. Então, ia prevalecer a intemperança. Não tem nada a ver esse negócio. Eu posso comer o que eu bem comer, o que eu bem quiser, está tudo certo, Deus gosta e tal, está tudo bem, não tem problema nenhum. É assim, a mentalidade do mundo estaria na atualidade. Então, Jesus fez essas advertências, que o amor de quase todos iria o quê? Esfriar. Por causa da multiplicação da iniquidade, multiplicação da desobediência, da transgressão da lei de Deus. É aquela coisa, os pais ensinam para os filhos, que ensinam para os filhos. Exatamente, o pai desobediente vai transmitir para os filhos, transmite também, está tudo certo. Então, isso eu estou falando, não é do povão fora não, viu? Não estou me referindo ao mundo fora, eu estou me referindo no povo de Deus. É porque Jesus estava falando povo de Deus. Povo de Deus é que Jesus está fazendo essa advertência. Na minha igreja estará assim, dessa maneira. A apostasia só acontece na verdade. Não tem como a apostasia acontecer entre os que servem Satanás. Não, porque já nascem apostatados. Já nascem apostatados. Já nasce apostado. Não tem apostasia da apostasia. Não, já nasce uma apostasia. A apostasia só acontece onde tem a verdade, é onde se prevalece a verdade, né? Onde o povo continua crendo na verdade. Aí há uma apostasia. No outro lado não, porque já nasce o sistema já é um sistema apóstata, né? Então, é essa forma que Jesus está nos advertindo. Então, eu e vocês, nós temos que ficar atento a isso, para nós não ficar do lado de fora da arca espiritual da atualidade. Entendeu? Quinta-feira agora, irmão, o Santo dos Altíssimos. Vou ler aqui Daniel 7:18, diz assim, mas o Santo do Altíssimo tomarão o reino e o possuirão para sempre, sim, para sempre e sempre. E o verso 21, e eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos do Altíssimo e prevalecia contra eles. E o verso 22, até que veio o Senhor de dias e foi dado o juízo ao santo e do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Verso 25, proferirá grandes palavras contra o Altíssimo e consumirá o santo do Altíssimo. Pensará em mudar os tempos e as leis
e será entregue nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. E verso 27, o reino e o domínio e a grandeza do reino debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Altíssimo, cujo reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Então vamos comentar esse Santo dos Altíssimos. Isso. Aqui, esse período aqui é interessante como a palavra de Deus ela é detalhista. Por quê? Porque Deus conhece o futuro, conhece o fim desde o princípio. Então por isso que é detalhista, né? Quando fala a respeito desse período, ele explica e ele dá o número de anos em que essa perseguição seria a mais intensa, né? Um período de 1260 anos, começando no ano 538 e indo até o ano de 1798. Então, nós vemos hoje em dia aí muitas fotos, filmes e vídeos falando a respeito do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, grande perseguição aos judeus, né? Um grande massacre, uma perseguição terrível, né? Mas não se dá a mesma ênfase do que aconteceu aqui nessa época de supremacia papal aqui, né? Onde milhões, talvez até bilhões de cristãos foram mortos aí por essa perseguição aqui nesse período de domínio papal. No livro do Apocalipse, ele transmite a ideia de que Deus não se esqueceu desses sacrifícios aqui que foram feitos aqui nesse período. É representado aqui como debaixo do altar, né, pessoas clamando por justiça ali, clamando por vingança do seu sangue das mãos dessas pessoas que perseguiram o povo santo aqui do Altíssimo, né? E Daniel 7, 18, 21, 22, 25, 27, que o Alexandre leu agora, ele dá um conforto de que o sacrifício, a perseguição e a morte desses santos aí não foi em vão, de que Deus não se esqueceu de nenhum sequer deles, de nenhum segundo da vida de nenhum deles sequer, Deus esqueceu. E Ele há de trazer a juízo toda a obra e toda a maldade que foi feita com esses santos aí do Altíssimo aí, e dará o reino e o domínio para todos sempre para esses mártires cristãos que foram sacrificados aos milhares, ou talvez até aos milhões nesse período aí de 1260 anos. Esse seria o reino da glória, no caso, entendeu? Que agora estamos no reino da graça. Irmãos, como o Mário falou que Deus não esqueceu desse sacrifício, mas também Deus não esqueceu daqueles que o sacrificaram. Exatamente. Deus não esquece de nada, de nenhum detalhe. Então, o que acontece? O grande conflito fala que naquele dia, quando tiver passado todos esses detalhes da profecia, e aí vinha a Nova Jerusalém, os pontífices romanos estarão lá. Se levantarão, porque tem uma ressurreição e tal, e para receber o juízo, e os pontífices romanos estarão lá para receber a sentença. E a sentença é o lago de fogo. É para onde os pontífices romanos irão. E todos aqueles que foram contra a vontade divina. O grande conflito fala isso aí, que todos estarão lá. A arrogância, eles estarão lá com aquele mesmo caráter. Então, os anticristos, né? Todos eles. E outra coisa, todo o povo de Deus, aquele povo que foi lá contra a vontade de Deus, que fazia parte do povo de Deus, mas que foi contra a vontade de Deus, naquelas reuniõezinhas que é inconvenientes, que trata de assuntos que não é da vontade de Deus, que toma decisões que não é da vontade de Deus, logicamente, que se prevaleceram contra Deus até o fim, e não antes do fechamento da porta da graça. Aqueles que se arrependeram, obviamente, aí tem que estar. Ainda bem que isso aqui está sendo gravado, todo mundo está ouvindo, para depois não querer fazer aí, tirar aquele texto, tirar um texto, virar um pretexto, a gente sabe muito bem disso, mas está sendo tudo gravadinho aqui, vocês vão assistir de maneira bem clara. Todos aqueles que não se arrependeram de suas maldades genuinamente, se não se arrependeram, vão receber a sentença final. Estarão lá naquele dia, do lado de fora da cidade, para receber a sentença, lago de fogo. E os pontífices romanos estarão lá, com Caifás e Anás, aquela turma toda lá que foram contra a vontade de Deus. Você acha que hoje, uma aspas aqui, acho que hoje é justo, irmãos, nós passamos por problemas hoje também, né? A gente vê muitas vezes os cristãos desesperados e por um problema às vezes com um vizinho, problema às vezes no trabalho, problema para arrumar às vezes um emprego e tudo mais, são problemas terríveis, angustiosos são,
mas nada comparado com o que os irmãos nossos passaram aqui nesse período aqui. Famílias inteiras massacradas, filhos sacrificados na frente dos pais, pais mortos na frente dos filhos, né? Não tinham nada, propriedade nenhuma, não tinham nem às vezes vestimentas para colocar no corpo, não é verdade? Então, será necessário aqui um tempo de angústia, né, para nos preparar para irmos para o céu. Porque o que esses irmãos passaram aqui não foi nada fácil, a poder entregar as suas vidas e permanecerem firmes ao princípio de Deus. Hoje nós vemos tantos crentes, tantos cristãos aí, abandonando a fé por motivos fúteis, né, por motivos que, comparado com o que esses irmãos passaram aqui, não tem nem cabimento, né, ficarem desesperados. Então vamos estudar mais o que a história diz, irmão, a respeito dos cristãos que foram sacrificados pelo papado nesse período aqui. Porque eles sim passaram uma prova que nós nem sequer imaginamos o que aconteceu, nem chegar perto que nós podemos estudar o que esses irmãos passaram. Eles passaram. Pode fazer seu comentário. Interessante, irmãos, que no grande conflito tem algo bem importante que eu queria compartilhar com vocês. Com base em tudo que os irmãos mencionaram aqui, né, na questão até de você olhar para a história pelas pessoas passaram. E nós, eu fico pensando em nós, como nós estamos agindo. Olha o que a serva de Deus diz aqui no grande conflito, na página 571. O papado e os protestantes hoje, não é ontem, tá? É hoje, acham-se tão prontos para honrar. Acham-se tão prontos para honrar, é o mesmo, que hoje se acham tão prontos para honrar, é o mesmo que governou o mundo nos dias da reforma. Olha só, o papado e os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar, né? É o mesmo que governou o mundo nos dias da reforma, quando homens de Deus se levantaram com o perigo da própria vida, a fim de denunciar sua iniquidade. Possui mesmo orgulho e arrogante presunção que dele fizeram o Senhor sobre reis e príncipes, e reclamaram as prerrogativas de Deus. Seu espírito não é menos cruel e despótico hoje do que quando arruinou a liberdade humana e matou os santos do Altíssimo. Então, o papado de hoje, irmãos, é o mesmo. Por mais que a gente não vê eles fazendo... camuflar, né? Tem que camuflar, a gente não vê eles fazendo algumas coisas, mas não é mais assim. Eles não fazem mais essas coisas, é diferente, né? Eles estão agindo de um modo diferente, não são mais o que eles faziam, né? Eles mudaram. Aqui a palavra de Deus diz que não mudou, não. Aqui a palavra de Deus diz bem claramente que eles, para alcançar o objetivo, eles agem conforme é exigido. Se for para agir como cordeiro, age como cordeiro. Se for para agir como lobo, age como lobo. Entendeu? Se for para agir como uma serpente, age como uma serpente. Então, é isso que nós temos que ter em mente, irmãos. Como então eu vou descobrir se a pessoa, se ele está sendo falso, se ele está sendo enganoso ou não? Acabou de falar, estudando a palavra de Deus. Esses homens, quantas pessoas não derramaram o seu sangue? Peraí, analisa. Não é acreditar cegamente no que as pessoas falam. Você tem que analisar, você tem que ser o estudante da palavra de Deus. Quando você vê o engano da serpente, você vai perceber. Então, qualquer crença, irmãos, eu vou ser bem claro, de qualquer igreja, tá? De qualquer igreja, sem exceção. Qualquer crença de qualquer igreja que me ensine, que me induza, ou que me dê a entender que eu tenho que fugir, que eu tenho que deixar de lado o que as escrituras sagradas me ensinam, pode ter certeza que esse daí está sendo, essa pessoa que está sendo incentivada está sendo usada por outro, não é por Deus. Eu estou dizendo por outro para não ficar falando aqui nomes, entendeu? Não está sendo usado por Deus. Qualquer igreja, qualquer líder, não importa se o líder tem um grau de responsabilidade maior ou menor, que ele incentive as pessoas. E eu não estou falando incentivar na sua simplicidade, não, sem saber o que está falando, não. Estou falando claramente sabendo. Não, tem que ser isso mesmo, vamos fazer isso porque isso é bom. Não, deixa a Bíblia para lá, deixa o que diz a palavra de Deus para lá, isso é besteira, vamos fazer. Pode ter certeza, essa pessoa está sendo usada por outro, não por Deus. Exatamente. Deixa eu fazer uma leitura aqui rapidamente do grande conflito. Na página 661, diz assim:
Ai dos pastores que destroem e dispensam as ovelhas do meu pasto. Eis que visitarei sobre vós a maldade de vossas ações. Uivai, pastores, e clamai, e rebolai-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos. E não haverá fugida para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Jeremias 23, versículo 1 e versículo 2, 25, versículo 34 e versículo 35. Ministros e povo veem que não mantiveram a devida revelação para com Deus. A devida relação para com Deus. Veem que se rebelaram contra o autor de toda a lei reta e justa. A rejeição dos preceitos divinos deu origem a milhares de fontes para males, discórdias, ódio e iniquidade, até que a terra se tornou um vasto campo de contenda. Uma sentina de corrupção. Este é o quadro que ora se apresenta aos que rejeitam a verdade e preferiram acalentar o erro. Nenhuma linguagem pode exprimir o anelo que o desobediente e desleal experimenta por aquilo que para sempre perdeu, a vida eterna. Homens que o mundo adorou pelos talentos e eloquência, veem agora estas coisas sobre a sua verdadeira luz, compenetram-se do que perderam pela transgressão, e caem aos pés daqueles de cuja fidelidade zombaram com menosprezo, confessando que Deus os amou. O povo vê que foi iludido. Um acusa ao outro de ter o levado à destruição. Todos, porém, se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, estes ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam, e vós sois a causa de nossa ruína. E voltam-se contra falsos pastores, aqueles mesmos que mais os admiravam. Pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que o coroaram levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deviam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Por toda parte há contenda e morticínio. Vocês entendem aqui como o negócio é sério? Então você que é pastor, você ouviu muito bem aí. Meu amigo, meu irmão, meu pastor. Se você não quiser gozar as delícias da eternidade, se você não quiser gozar as delícias da eternidade, você vai receber isso aí. Conforme foi no céu. É isso que você vai receber. Você, irmão comum, que... Sabe aquela frasinha, me engana que eu gosto? Tem uma frasinha que você pronuncia aí, né, que no Brasil pronunciamos, me engana que eu gosto. Pois é, se você anda com essa ideia aí, me engana que eu gosto, então é isso que vai acontecer com você. Vocês e eu também, se entrar nesse embalo também. Então nós, somos o povo de Deus, Deus está nos advertindo, ó, siga o pastor supremo. E quem é esse pastor supremo? Não é o homem, é Jesus, é Deus. É Deus é o pastor supremo. Eu não estou falando aqui para você ficar contra os pastores, não é isso. Não venha com invencionismo também. Devemos respeitar todos os pastores, até aqueles que são contra a verdade de Deus, que manipulam. Devemos respeitá-los. Com qualquer outro ser humano, devemos respeitar todos. E assim é recomendado. Mas aceitar não, aí é outra situação. Então, se você está fazendo isso e quer escapar disso aí, se ajoelhe. Você que é pastor, que é doutor, que é mestre na igreja, se ajoelhe, se arrependa e volte a ser fiel novamente à verdade de Deus, como realmente ele é. Essa é a vontade de você e todos nós. Amém.
Vou ler um texto para nós terminar aqui, mas na sexta-feira. Está no Profetas Reis, página 586 e 587. O homem não pode, em sua própria força, enfrentar as acusações do inimigo. Com suas vestes manchadas de pecado e em confissão de culpa, ele está perante Deus. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma eficaz alegação em favor de todo aquele que, pelo arrependimento e fé, confiou e guarda de seu coração a ele. Cristo defende sua causa e, mediante os poderosos argumentos do Calvário, derrota seu acusador. Sua perfeita obediência à lei de Deus deu-lhe poder no céu e na terra, e ele reclama do seu Pai misericórdia e reconciliação para com o homem culpado. Ao acusador do seu povo, ele declara: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Esses são os que foram comprados com meu sangue, que são tirados do fogo, e os que nele descansam em fé. Ele dá certeza: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Zacarias 3, verso 4. Então, irmãos, essa é se do lado a sentença vai ser dada aos perdidos, aqui aqueles que se arrependem, que se convertem, está gravado na mão de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não compartilhe esse vídeo, para que essa pregação chegue aos ouvidos dos irmãos sinceros. Amém? Amém. Se você tem condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Querido Senhor, Santo Deus que estás nos céus, que seja santificado o teu nome, Senhor. Amém. Deus. Principalmente hoje, por nos dar essas advertências, Pai, e por nos ensinar, por nos mostrar os acontecimentos passados em conexão com os acontecimentos presentes e futuros, Senhor Deus. Que eles sirvam para nos preparar, Senhor Deus, para o grande período de prova em que será envolvida toda a terra, Senhor Deus. Está aí o poder do chifre pequeno, ainda está aí em vigor, ele está apenas adormecido, aguardando, Senhor Deus, para receber o poder novamente, para perseguir aos cristãos sinceros. Nos dê poder para resistir e permanecermos firmes até a tua volta e o teu retorno, Senhor Deus. Purificando e adequando o nosso caráter para sermos cidadãos dos céus. Amém. Amém. É em nome de Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Deus, Senhor.